Nós que cá ficamos, é, dando continuidade à nossa série F5, todos sabem, né, a utilidade desse botão no computador, na internet, para atualizar a página. E nós estamos então falando sobre atualizar algumas considerações importantes para a vida comunitária, para a vida da igreja. Nós já falamos dos nossos planos, semana passada sobre a devoção e essa semana sobre comunhão. A importância de olharmos, nos atentarmos à nossa comunhão e até mesmo termos um pouco mais de coragem para dar os passos necessários para algumas mudanças que precisam acontecer, para perdurar e persistir naquelas que já aconteceram, e assim por diante. Nós vivemos um momento, eu ouvi essa semana aqui uma entrevista, uma senhora usando a expressão que o momento que nós vivemos de mudanças sociais, culturais, é a representação de um colabamento do desaparecimento de uma cultura. Ela falando sobre a cultura ocidental que está prestes a desaparecer e virar aí, talvez por alguns anos, um grande caldeirão onde tudo está junto, misturado e ninguém sabe o que é, não tem uma definição clara do que seja. Desde o século passado, nós vivemos um momento onde o egoísmo, presente em um movimento social chamado individualismo, cresce a cada instante. A nossa forma capitalista de vida é uma representação individualista de filosofia de vida. A maior marca disso é que nos nossos tempos prega-se a celebração do faça você mesmo. Isto, entre linhas, é assim, você não precisa do outro. Teve até um movimento esses tempos atrás, aí uma foto, ninguém faz nada sozinho, né, no Facebook. Rolou aí, mas não pegou a moda. Porque ninguém está nessa vibe de achar que precisa um do outro. Na verdade, culturalmente estamos mergulhados num sistema que diz que nós não precisamos uns dos outros. A gente aperta um botão e temos a resposta que precisamos. Se a gente tem dinheiro no banco, é bom frisar isso, a gente pega o cartão, passa o cartão na máquina e ela nos dá alguns trocados. Se você vai fazer um pagamento e está sem dinheiro, você pode fazer isso pelo cartão ou pelo próprio celular. E assim por diante. A minha esposa estava contando que alguém, acho que a prima dela falou que lá nos Estados Unidos, agora tem como um drive-thru de supermercado. Então você faz a sua lista de compras e daí você passa com o carro, homologa a lista de compras, passa no outro guichê, tem um menino já entregando a compra para você. Então, realmente, você, apesar de você precisar do estoquista, do cara que está separando as coisas para você, você não precisou ter contato com ninguém, entre aspas, né? A não ser, se você estiver bem humorado, falar uma boa tarde para o cara que está entregando as sacolinhas para você. Se você estiver mal humorado, você não fala nada e pensa, é a função dele, pega a sacolinha da mão dele e vai embora. Esse é o momento que a gente vive. O momento dos selfies, né? Tem até o pau de selfie para você tirar foto de você mesmo e de uma galera. É a celebração do faça você mesmo. É a celebração de estou aqui no meio da galera, mas estou sozinho. Isso, um efeito cascata para a igreja, para a comunidade, isso é perigosíssimo. Porque nós criamos uma casca na nossa ferida a ponto de, domingo após domingo, encontros após encontros, continuarmos os mesmos, entrarmos e sairmos deste lugar e ainda não nos conhecemos.
É capaz de você sentar no mesmo lugar aqui há pelo menos 2, 3, né, 4, 8 anos e talvez ainda ter os mesmos 4, 5 pessoas que você se relaciona. Quando alguém vem se referir a outro, você sabe o fulano? Não. Aquele. Aí o cara começa a explicar quem é a pessoa. Grandão, não fala muito. Não, parece um panda. Tem uma mancha? Não, não. Você tenta explicar e o cara não consegue entender, até que. Lembrei, ele está sempre sentado lá naquele canto. Isso, é ele. É uma coisa, não é nem mais uma pessoa, né? Essa é a celebração do nosso tempo. Estamos cercados, cheios de pessoas ao redor, mas que por um momento cultural estamos sozinhos, isolados. Todo mundo aqui tem Facebook. Alguns têm mais de 1.000 amigos. O Marquito Estrela tem muito mais do que 1.000 amigos. Nós, réis mortais, como o Nando, nem Facebook tem. Né, Nando? Não se rendeu. Mas a verdade é que isso só é o reflexo de tudo isso que a gente está conversando, porque esses tempos atrás encontrei uma amiga que há 15 anos atrás foi a última vez que eu a vi. Nos reencontramos no Face, conversa aqui, curte uma foto, seus filhos são lindos, obrigado. Putz, só que pena que aconteceu tal coisa na sua vida, separou do seu marido, mas acontece. Até que nos reencontramos há 15 dias atrás. A hora que a gente sentou, ela falou assim, olha, parece que eu vi você ontem. Faz 15 anos que a gente não conversa. E a gente mudou, né? E o meu sentimento era esse também. Parecia que a gente tinha conversado há pouco tempo. Porque virtualmente nós havíamos conversado. E a gente está tão cauterizado que nem da presença mais do outro a gente precisa. Da gente ter conversado com uma foto e uma reticência que fica piscando até a resposta vir, já é o suficiente no nosso coração cauterizado. E parecia que nós tínhamos jantado juntos no dia anterior. Na celebração do Faça Você Mesmo, acontece o seguinte. Além do efeito do relacionamento ser superficial ou nem acontecer, mesmo você estando na multidão, algumas pessoas até querem estar, por exemplo, vir para o meio de uma igreja, alguma coisa assim do tipo, mas elas preferem que a igreja seja assim. Tem quantas pessoas lá? Porque quanto mais gente, melhor. Porque quando tem pouca gente, todo mundo quer saber o nome, onde mora, tal. Então, quanto mais gente, eu sento lá no fundo, fico escondido. Isso é melhor para mim. Esse desenvolvimento, essa questão hoje da nossa cultura, as pessoas acabam criando algumas razões, algumas desculpas para justificar por que elas deixam de ir à igreja, por que elas deixam de estar no meio da comunidade. Aí eu trouxe um vídeo rápido para a gente fazer essa ponte de tudo isso que eu estou conversando, para entrar exatamente naquilo que eu quero conversar com vocês. Preste atenção nessas desculpas. Here's a few reasons why people don't go to church. I can't come to church until I get my life together. Church is how I got my life together. Church is filled with a bunch of hypocrites. And there's always room for one more. All they care about is your money. They care about me, not about my money.
there some kind of dress code? Yes, the code is wear some clothes. Church, it just makes me nervous. I was nervous at first, and then I felt right at home. I'm not sure I believe everything that you believe. But you can still belong. Church is for wimpy, girly men. You want to say that again? If you knew me and what I've done, you wouldn't want me. If you knew me and what I've done, you wouldn't be worried. You can come to my church even if you were brought up Catholic, Baptist, Methodist, Jewish, Mormon, Lutheran, Pentecostal, Presbyterian, Church of Christ. Southern Baptist. a little bit of everything and a whole lot of nothing. See, it's not about a religion, it's about a relationship. So please, come to my church. Where nobody's perfect, Where beginners are welcome. where socks are optional. But grace is required. Where forgiveness is offered. Where hope is alive. and where it's okay to not be okay. Really. Ao longo da história, eu, pelo menos, como líder de igreja, muitos amigos meus de adolescência deram algumas dessas razões, outros simplesmente disseram que foi uma opção, e ainda hoje a gente ouve algumas questões dessas daqui. E ao longo da história, a tentativa de não se relacionar nem com Deus, nem com o próximo, foi trocada pelos rituais. Então a igreja antes da reforma era uma igreja cheia de rituais, que aprendeu isso com a igreja antes ainda, né? Por exemplo, com o judaísmo. E todas as outras religiões têm seus rituais, rituais de purificação, rituais de relacionamento, de comunhão e etc. Acontece que a presença de rituais e o crescimento desses rituais dentro da igreja é um termômetro que mostra o quanto que a nossa religiosidade está no nível hard. Né? Quando a nossa religiosidade chega a um nível hard, se você não cumprir com tal ritual, você não fica bem, você não está conectado com Deus. Eu já me culpei disso. Nossa, eu acordei hoje pela manhã e não li a Bíblia. Hoje meu dia será diferente. Por quê? Porque eu não ouvi a Deus. Porque você não ouvia a Deus, ou porque você colocou um ritual na sua vida e você acha que é esse ritual que faz com que Deus fale com você. Eu estou falando de mim, tá? E também daí já fiz o contrário também, dei um pitaco em tudo, um chute na caixa d'água e falei assim, não, também agora eu vou ler a Bíblia quando eu quiser. Aí tem que fazer o quê? Moer a cana para voltar a ler a Bíblia como um momento de retroalimentação, um momento importante para a vida da gente, como a gente falou semana passada. Esse tempo nosso, então, infelizmente, como o faça você mesmo, favorece a implantação de rituais. Por quê? Porque daí se você fizer um ritual, é o suficiente para atingir os objetivos daquele ritual. Se nós inventarmos aqui um ritual, sei lá, qualquer um, passar por debaixo da cordinha, dançando a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Música do tempo do Marquinhos. Se a gente falar que esse ritual faz com que você se aproxime de Deus, cara, esse vai ser o nosso Prozac daqui em diante, o nosso Zoloft, né? O nosso Rivotril. Vai dar um refrigério, a gente toma, passa pelo ritual, dançando a alegria, embaixo da cordinha, né? E estou com Deus, estou conectado, porque passei por embaixo da cordinha. Né? Essa é a doença da celebração do faça você mesmo. Essa é a doença da religiosidade
presente no tempo de hoje, que mais nos desconecta de Deus, porque rituais não conectam a Deus, do que realmente nos aproxime de Deus e faça com que estejamos prontos a ouvi-lo e a entendê-lo. E como a história é cíclica, isso aconteceu lá no Velho Testamento. Quando Deus tira o povo do Egito, passa o Mar Vermelho, e vocês viram como é que foi? Que passou o Mar Vermelho? Quem assistiu? Quem assistiu aí a passagem do Mar Vermelho? Ninguém! Mentirosos. Você assistiu, Nandão? Que pena, hein? Bom, vamos lá, vamos continuar. Então a passagem ali, desde a passagem do Mar Vermelho, no Êxodo ali no Egito, no deserto, Deus então agora chama Moisés, conversa com Moisés e dá para ele alguns passos para que o povo aprendesse e já naqueles passos pudesse ver uma sombra de Cristo Jesus. Cristo não estava ali, mas todos os atos de adoração no tabernáculo deveriam representar a Cristo Jesus e representam. Para vocês terem uma ideia, como é que deveria acontecer? Por baixo, não vou explicar tudo porque é longo e enorme a simbologia, mas existia o sacerdote e o sumo sacerdote. Eles então recebiam você numa porta. Essa porta chama-se caminho. No caminho ele ouve as suas orações, coloca a mão em cima do carneirinho, do bodinho, do boi, depende do seu dinheiro, da pombinha, levam para dentro. Ali você pode os acompanhar, passar pela porta chamada caminho, chegar ao altar, colocar o animal, colocar fogo no bicho porque ele vai queimar, pegar o sangue, colocar dentro de um recipiente. Então agora só o sumo sacerdote e o sacerdote vão até um tanque de bronze bem polido, a ponto de ele olhar e ver o reflexo dele mesmo no fundo daquela tina de bronze. Ele lava as mãos, ele lava os olhos, lava a cabeça, a nuca, lava os pés, numa simbologia. Eu estou lavando minha mão dos pecados, o meu caminho está limpo, os meus olhos estão purificados, minha mente. E eles avançam, segurando o sangue. Eles vão passar agora por uma outra porta chamada Verdade. Quando eles passam pela porta Verdade, o sacerdote agora despede-se do sumo sacerdote. O sumo sacerdote adentrará uma outra porta chamada Vida. E ali então ele começa uma loucura de jogar sangue para tudo quanto é lado. Fica borrado de sangue, as cortinas. Tem mesinhas, móveis especiais. Uma mesa que tem até pão. Tem alguns cereais, ele pode comer aquilo ali, passa o sangue nas pontas. Então, ele está ungindo aquele lugar, aspergindo aquele lugar, cobrindo aquele lugar de sangue. Esse homem fica melecado de sangue, ele fica nojento de sangue, parecendo um açougueiro. Eu ia falar carniceiro, não existe isso, né? Um açougueiro, e agora ele põe fogo no incenso, enche aquele lugar de fumaça, coloca a mão onde está a arca do Senhor, dentro da arca o bordão, as pedras das tábuas da lei e o maná. Ele enche aquele lugar de fumaça, porque aquele lugar representa a presença de Deus. E agora, quando ele entra naquele lugar, cheio de fumaça, ele se ajoelha, pede perdão pelos seus pecados que foram lá fora confessados. Deus, perdoe o fulano. Então, estão aqui os pecados que ele confessou, tal. Agora ele sai e faz o ritual com outro, e assim vai. Isso perdurou até o templo. No templo funcionava do mesmo jeito. As portas tinham os mesmos nomes: caminho, verdade e vida.
Por isso que Jesus Cristo fala, então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta passar por esses véus. Não é esse o caminho que te levará ao Pai. Não são esses rituais. Mas por 2000 anos, os homens estão sacrificando todo dia animais ali. O templo está crescendo, ficando exorbitante. E a religiosidade é tremenda. O coração dessas pessoas acham que cumprir o ritual os levará à presença de Deus. Isso não é verdade. Então, Deus, sabendo desse momento, que isso poderia acontecer novamente, ou melhor, que viria a acontecer novamente na vida dos cristãos agora, porque nós estamos falando antes de Cristo, quando Jesus Cristo vem, ele derruba isso. Não precisa mais de todo esse ritual. Agora o caminho sou eu. Eu vou me vestir de sangue, eu vou ser o açougueiro, eu vou derramar o sangue. Não vai mais precisar nada disso. E os cristãos então passam agora a ter um mediador, não é mais o sacerdote nem o sumo sacerdote, é o próprio Cristo. É então que, infelizmente, uma comunidade que não é judaica, deve ser grega, porque o livro tem o grego mais difícil do Novo Testamento. Eles, por serem cristãos, eles têm um preconceito sobre eles não podem comprar em todos os lugares, eles não podem entrar em todos os lugares, eles não podem passear com outras pessoas que não sejam cristãs também. É então que Deus toca o coração de um autor para escrever o livro aos Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus. Esse é o pano de fundo da Epístola. Uma comunidade que volta a vivenciar, a querer abraçar os rituais judaicos, a fim de que fossem aceitos pela sociedade. Mas Hebreus faz questão de mostrar, ele é escrito em duas partes. A primeira parte é totalmente doutrinária, onde Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os líderes, do que os anjos, do que os rituais. Jesus é um antídoto e Jesus é o passaporte, é a própria ação de Deus na santidade da vida do homem. E a gente pode resumir o livro, a Epístola aos Hebreus, por uma frase: transformação da própria existência. Se existe uma razão para esse livro ter sido escrito, foi a fim de que nós fôssemos transformados na nossa essência, na nossa existência. O estilo de vida deve mudar. A forma como vemos o mundo deve mudar. A forma como nos relacionamos com o mundo deve mudar. E a segunda parte do livro é justamente uma prática onde a solução para o desenvolvimento da santidade é seguir o exemplo de Jesus na fé, na esperança e no amor. E o texto que a gente vai trabalhar essa noite é justamente a introdução dessa segunda parte, Hebreus 10, de 19 a 25, que diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Confiança é uma palavra do grego aqui que poderia ser traduzida em: você tem total liberdade para se expressar. Você tem liberdade para expressar tudo o que você quiser e precisar. E é óbvio que Hebreus agora está fazendo um paralelo com o Santo dos Santos. Ele não está falando do local que eu expliquei para vocês, do templo, do tabernáculo. Ele está falando da presença de Deus. Nós temos total liberdade para falar, para nos expressarmos tudo o que sentimos, tudo o que temos passado, diretamente para com Deus. Diretamente, face a face para com Deus. Qual é o caminho? Justamente o sangue de Jesus. Continua o texto. Por um novo e vivo caminho. Vivo porque Cristo Jesus ressuscitou. Que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
Cristo ter sido morto, ter dado o corpo dele na cruz, ter rasgado o corpo por mim e por você, aboliu, tirou a necessidade de termos que entrar por uma porta, sacrificar um animal, olhar para uma tina e ver o nosso rosto, lavar-nos para continuar um ritual. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Essa expressão casa de Deus, Hebreus também já trabalhou, e eu convido você a ler a epístola aos Hebreus durante essa semana. A casa de Deus também pode ser traduzido por povo de Deus ou filhos de Deus, os irmãos em Cristo. O autor está querendo dizer que Jesus Cristo é um sacerdote não no templo. Jesus Cristo é um sacerdote quando nós, eu e você, nos reunimos para alimentar a fé, para alimentar o nosso coração sobre a missão de Jesus e a missão que ele nos deixou. Quando estamos juntos, nós podemos nos achegar até Jesus, confessar os nossos pecados, abrir o nosso coração para ele, porque nós não precisamos de um lugar específico, nós precisamos de uma reunião. E essa reunião é a união dos filhos de Deus. Quando nos reunimos nas nossas casas, no apego, nos grupos pequenos, quando nos reunimos no final de semana para comer aquele churrasco e dividir as nossas boas experiências daquilo que Deus tem feito em mim, em você, etc. Esse momento é casa de Deus. Ok? Tudo bem? Continua o texto. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, isto é, cheios de sangue, para nos purificar de uma consciência culpada. Aquela ideia de que eu preciso me preparar para chegar a Deus. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. O autor está falando da transformação que ocorre de dentro para fora. E essa transformação tem um start, um botão que liga. Esse botão que liga é justamente quando eu e você não somente cremos que Jesus Cristo morreu por nós, mas nos apropriamos dessa certeza, dessa proclamação. Não somente que ele morreu, mas que Jesus fez por nós o que nós não seríamos capazes de fazer. Quem daqui poderia morrer por si para ganhar a vida amanhã? Somente Cristo pôde dar a sua vida e depois reavê-la. Qualquer um de nós aqui que se entregar pelo outro, se não for do próprio Deus a ação da ressurreição, ok, temos um mártir, só. Alguém que morreu pelo outro. O que Hebreus está pedindo é que nós, então, nos acheguemos a Deus, nos aproximemos de Deus com uma convicção. Ele fez o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E agora, então, nós vemos, nós enxergamos como Deus vê. E o que Deus vê? Aí que está. Esse é o convite e o desafio de Deus para mim e para você. Sabe aquela ideia de olhar o potencial de alguém? Esse potencialmente pode ser alguma coisa? Hebreus está tentando trabalhar mais ou menos essa ideia de eu e você nos aproximarmos de Deus vendo algo maior que somente Ele pode fazer, que não depende de mim. Porque se depender de mim, eu faço a você mesmo. E se depender de mim, eu vou criar um ritual para que todas as vezes isso se repita, como dança da chuva. E o que o autor de Hebreus está dizendo é:
nós precisamos aprender a, conectados com Deus, ver o que Ele quer que aconteça aqui nesse lugar. E esse é o grande desafio para mim e para você. Ver quem está ao nosso redor, que carece das misericórdias, todos carecem, mas que precisam naquele momento ouvir do seu testemunho, ou ver as suas mãos sendo estendidas a Ele, e etc. Volta, filho. Você correu demais aí, meu irmão. Voltou? Aí. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora o autor de Hebreus está trazendo a mim e a você a ideia da confissão de que esperamos que Jesus Cristo volte, retome, ou melhor, na plenitude dos tempos, concretize o reino e nos chame para viver eternamente com Ele. E o outro versículo, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O autor de Hebreus agora começa já a chamar a responsabilidade da comunhão e do culto para que algumas questões aconteçam na minha vida e na sua vida que nos conectem com Deus e nos desenvolvam a fé. O autor de Hebreus está trazendo que o ajuntamento, a comunhão, desenvolve dons e assegura, alicerça a sua vida e a minha vida em Cristo Jesus. Aí eu quero destacar aqui 3 palavras que são justamente os 3 termos, as 3 características que o autor de Hebreus vai desenvolver nos capítulos seguintes, que é fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor, eles formam uma tríade. E o autor de Hebreus faz isso aqui de propósito. Eu e você precisamos estarmos ligados nessa tríade, fé, esperança e amor, porque justamente são essas 3 características, 3 atitudes espirituais que desenvolvem a expressão de quem é Jesus em mim e em você. Isso quer dizer, olhando para o próximo versículo, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que o autor de Hebreus está querendo dizer para mim e para você é que fé, esperança e amor são 3 características, 3 atitudes espirituais na vida do salvo, que se espera na vida do cristão verdadeiro e que são desenvolvidas como a expressão que revela Cristo Jesus hoje, aqui no lugar, quando nos reunimos no culto do Senhor. Então essa ideia de que nós somos cristãos e podemos viver fora da igreja, ela não é verdadeira. Essa ideia de que nós somos cristãos e podemos vir, às vezes, quando sobrou tempo, quando eu lembrei a tempo que hoje é domingo e dá tempo de ir no culto, essa ideia, ela é desfavorável a você. É desfavorável à comunhão. Ela, na verdade, desconstrói a tríade de fé, esperança e amor na sua vida. O autor de Hebreus está querendo dizer justamente que sim, é imprescindível que você esteja no culto. Sim, é importantíssimo que você esteja reunido em culto com os seus irmãos. Não é opcional. Porque sendo opcional,
você não desenvolve seus dons e não se alicerça em Cristo para desenvolver a expressão de quem Cristo é hoje em nós e por nós, através da fé, da esperança e do amor. Eu já falei aqui outras vezes, né? O amor é atitude. O amor é uma escolha. É fazer para alguém, não importa quem, e fazer o quê? Agraciá-lo, sem esperar retribuição nenhuma. Amor é isso. É fazer para o outro aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Mas sem esperar nenhuma volta. E o que o autor está dizendo aqui, o autor de Hebreus para nós, é que o culto, a reunião da comunidade, é a oportunidade de desenvolver e crescer nessa tríade de fé, esperança e amor, fortalecendo em mim e em você e transformando a minha existência, transformando a sua existência, transformando as nossas histórias de vida. Para quê? Para nos prepararmos para aquele dia. E então, o que Deus faz é unir a sua história, que é diferente da minha, a sua história de conversão, de salvação, com a minha, e passa Deus então a construir a história de salvação deste lugar, para que outras pessoas o conheçam, outras pessoas então passem a desfrutar deste momento, bebendo fé, esperança e amor, fortalecendo e crescendo aqui. O culto, meu caro, ele não é, de maneira alguma, Volta ele para mim, cara. Faz um favor. Eu não vi que você tinha colocado. O culto não é, de maneira alguma, uma reunião dos amigos que têm o costume de, domingo após domingo, se encontrar aqui para colocar o papo em dia. O culto também não é a reunião daqueles que estão acostumados a fazer o churrasco no final de semana ou no futebol da quarta-feira, o churrasco de quiabo lá com a Sara, e depois se encontrar aqui para contar como é que foi a quarta-feira. Não. O culto também não é um lugar de encontro apenas de amigos. E esse é outro desafio. O culto é um lugar de pessoas que entendem, pensam diferente, que têm histórias e classes sociais diferentes, mas tem algo em comum. E o que é em comum entre nós? A salvação e a transformação que Cristo fez na nossa existência. Transformação da existência, meu caro, é você entender que você não existe para fazer você mesmo. Transformação da existência é você entender que você vive porque Deus faz por você. E você vive para Deus. Transformação da existência é você deixar de achar que algo é opcional porque você gosta ou deixa de gostar, mas que é opcional porque não satisfaz, não te faz crescer, não te alimenta e não leva você para mais perto de Cristo. Isso tem que ser opcional na sua vida, cara. Mas infelizmente, o culto, a comunhão tem sido a opção de muitos cristãos. E talvez por isso, alguns fizeram como os meus amigos que eu contei para você, que me deram algumas respostas. Tipo, eu não estava preparado para aquele lugar. Eu não... se você soubesse o que eu fiz, você não ia querer eu ali. Eu tenho que ainda me preparar muito para ir para a igreja. E as outras desculpas à toa que nós temos por aí. A reunião da comunidade, nós não nos reunimos por amizade. A amizade, a empatia que aqui surge,
a simpatia, é uma consequência do algo em comum que nós temos, que é a presença de Cristo e a salvação em Cristo Jesus. Ponto. Mas a reunião na comunidade, ela precisa ser a expressão dessas 3 características, que revelam a mediação de Cristo Jesus hoje em nós. A fé de viver eternamente na presença de Cristo Jesus. A esperança de que Ele volte. E o estender das nossas mãos, do nosso coração, não para que ganhemos ou troquemos alguma coisa, mas para que o outro seja beneficiado. Esse é o sacrifício, esse é o desafio. E Hebreus deixa uma frase no ar para a gente, que é: o sacrifício hoje não é mais dos animais, mas também não é matar Cristo Jesus novamente na cruz. O sacrifício hoje é a nossa existência, é imitar a Jesus Cristo e se entregar para Ele, se entregar para o reino e se entregar para o próximo. Esse é o desafio e o sacrifício nas entrelinhas de Hebreus. Hebreus convida a mim e a você a estarmos aqui sim, domingo após domingo, desejosos de crescer na fé, na esperança e no amor, desejosos de imitar cada dia mais Cristo Jesus, para sermos mais parecidos e nos entregarmos a Ele de corpo e alma, nos entregarmos para o reino, o nosso emprego é do reino, o nosso filho é do reino, a nossa casa é do reino, e nos entregarmos para o próximo. Todas essas coisas também o são. Esse é o convite. Esse é o desafio da reunião da comunidade. Mas não faça você mesmo, nós nos reunimos para dizer se isso foi bom ou se foi ruim. Se foram legais as piadas do Marquito ou se foi muito séria a pregação do Marcão. Isso não é a reunião em comunidade. A reunião da comunidade é a oportunidade de desenvolver e crescer na tríade e então aproximar-se de Cristo, transformando a própria existência humana. Eu confesso a vocês que quando eu estava preparando esse texto, eu estou passando um momento na minha vida legal, eu vou encerrar isso abrindo meu coração para vocês. Eu estou passando um momento na minha vida legal, mas ruim. Vocês vão entender. Quando eu fui abraçado pelo ajuntamento, pela liderança, para ser o copastor aqui, auxiliar o Marquito e tal, a minha vontade e o meu maior desejo era estar cada vez mais mergulhado na comunidade. Infelizmente, Deus... infelizmente não, né? Eu não sei o que Deus está preparando com tudo isso, mas morando a quase 80 quilômetros daqui, fica difícil, fica truncado. E a minha maior sede é poder vir para cá no domingo. Ponto. Porque muita gente gosta de estar aqui, né? Do lado de cá. Mas não. Legal isso. Isso tem sido muito bom na minha vida. Deus tem me dado um momento de refrigério, de mudança. Eu estava conversando com a Tati agora há pouco. Um momento de jogar fora algumas coisas assim que a gente acha que é igreja e que não é. Eu não canto mais, então eu não sou mais igreja. Eu não tenho mais coral, então eu não sou mais igreja. Né? Coisas assim. Tem outras coisas, né? Mas é um momento ruim porque eu gostaria de estar mais próximo. De estar mais profundamente envolvido com outras pessoas. Isso alimenta a vida do pastor. E essa falta é tremenda na minha casa. Porque quando a gente fala de igreja e fala de comunidade, a gente fala do ajuntamento. 80 quilômetros.
Quando a gente fala de encontrar alguns amigos, quem sabe chamar para comer um churrasco, eles estão aonde, inclusive? Em Piracicaba. E domingo após domingo, quando venho aqui, tenho a certeza daquilo que Deus me chamou a fazer e da missão a qual Ele me chamou para esse lugar. Não somente aqui, mas no reino de Deus. E quando não venho, o quanto aquele vazio daquele dia, de não ter ouvido, de não poder ter estado com vocês ou com a comunidade em si, o quanto isso fica no meu coração ecoando, dando aquela... Não é nem saudade, é um nó na garganta, tipo, para onde eu vou? Estou perdido, isolado, sozinho. Não. E não adianta ouvir a mensagem lá pelo coisa, não satisfaz. Hã? Precisa encontrar, precisa olhar nos olhos, precisa sentar ao lado, ouvir histórias, ouvir opiniões que são contrárias, dar opiniões que talvez ninguém queira ouvir. Isso é igreja, isso é culto. Porque quando fazemos isso em nome do Senhor Jesus e entregamos a Deus, é aí que o Senhor opera e transforma a nossa existência. E eu, graças a Deus, tenho sido transformado por esse movimento de Deus aqui. E espero que todos vocês também. Amém? Antes de orar, para terminar, eu gostaria de fechar também com uma nota sobre tudo o que tem acontecido nos últimos tempos ao nosso redor. Brasil, Japão, Quênia, França. Postei no Facebook 2 palavras apenas. Que eu vi uma galera à toa, né? Desculpa. Porque Paris, caiu o mundo. Você está indignado com Paris, tem que ficar indignado com Mariana. Você está indignado com a Mariana? Veja o que aconteceu aqui com o Quênia. E as 2 palavras foram sofrimento e compaixão. Eu ia explicar que compaixão tem o mesmo sentido radical de sofrimento, que é sofrer com. Mas é Facebook, né? E, na verdade, eu só queria deixar isso aqui. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveriam guerras, nações contra nações, terremotos, mas que era para a gente segurar a onda porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E esse é o lugar que Deus preparou para mim e para você, para nos fortalecermos, para nos prepararmos para o fim. Óbvio que fiquei completamente indignado, acho que todos vocês aqui também ficaram com o que aconteceu, mas o problema não é do muçulmano. O problema é da religiosidade. Porque o problema do muçulmano é o mesmo problema que o meu e o seu. Pecaminosidade. Óbvio que o extremista leva além e tudo isso que a gente viu. E eu gostaria que nessa noite, não somente por Paris, mas talvez também pelos jovens que têm sido aliciados e levados para o Estado Islâmico, mas também aqui no Brasil, nós não temos o Estado Islâmico, mas temos jovens sendo aliciados para as drogas, que é tão parecido. Porque também matam não sei quantas pessoas, dia, mês, ano, sei lá. E talvez esse seja o dia que o Senhor fez
para que eu e você intercedêssemos pela humanidade. Talvez o meu e o seu pecado já estejam no altar, a gente está de consciência limpa, corpos lavados diante do Senhor. Mas cabe a gente aqui um momento de intercessão e clamor. E com isso cresce a nossa responsabilidade. Que somos nós o ponto de contracultura do Senhor para este lugar. Eu quero orar e quero fazer desse momento esse momento de intercessão. Onde você talvez se lembre de outros fatos, até nomes, e coloque diante de Deus. Mas eu quero orar e gostaria que você me acompanhasse nesse momento e orássemos juntos então. Para encerrar esse culto e esta noite na presença do Senhor. Oh Deus, eu quero primeiramente agradecer-te porque o Senhor é quem nos chamou para esse lugar para honrar e glorificar o teu nome. Quero clamar, ó Deus, que a nossa entrega, o nosso culto nesta noite tenha sido de coração sincero, a fim de que o Senhor seja exaltado e a nossa dependência em Ti não somente proclamada, mas tenha sido renovada e nós venhamos perceber que a cada dia que vemos que somos dependentes do Senhor, nós precisamos ainda mais das Tuas mãos e do Teu cuidado. Eu peço que cada vez que o ajuntamento se reúna, seja para a transformação mesmo da nossa existência, Deus. E quero pedir, ó Pai, em especial, que o Senhor fortaleça a vida e o coração de cada um que está ouvindo essa mensagem, que está reunido aqui, porque o Senhor com certeza está nos preparando para o dia do Senhor, que pelos sinais vemos está próximo sim, mas ó Deus, então clamamos que o Senhor prepare o nosso coração, ó Deus, para toda a perseguição. Prepare o nosso coração, ó Deus, para amarmos o nosso próximo, termos misericórdia até daqueles que nos perseguem e até mesmo possamos oferecer o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Possamos ser realmente, Deus, possamos nos apropriar, pelo menos aqui na vida daqueles que nos cercam, aqui na cidade de Piracicaba, sejamos, ó Deus, o ponto de contracultura do Senhor. Sejamos nós, sim, ó Deus, os profetas do Senhor na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que sejam eles tocados e levados até a Tua presença pela ação do Espírito Santo em nossa vida, Deus. Por isso nos fortalece e nos prepara para isso. Fica com os nossos demais irmãos espalhados no mundo todo, para que também tenham essa consciência e abracem essa causa, Pai, que é a causa do reino, é a causa de Cristo Jesus, em amor ao próximo, em amor às almas perdidas. Nós clamamos pelos refugiados, nós clamamos, ó Deus, pelas famílias em luto, nós clamamos, ó Pai, por aqueles que perderam seus lares, nós clamamos, ó Pai, por aqueles que vivem pela opressão religiosa. E nós clamamos, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha libertar e transformar muitas dessas vidas, a fim de testemunhar o quanto o Senhor está vivo, o quanto o Senhor é poderoso e o quanto o Senhor nos ama, ó Deus. Talvez muitos nesses momentos que passaram, ó Pai, por todas essas desgraças, tenham blasfemado contra Ti, e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da vida destes. Clamamos a Tua paz, e nós sabemos que a Tua paz
derramada nos nossos corações. Leva-nos a desejar e viver a paz com o outro. Então nós pedimos a Deus a transformação da humanidade e clamamos Maranata, Pai. Porque sabemos que a solução está na sua volta, a solução está na tua presença definitiva neste lugar. Vem então, Jesus, não somente fazer morada em nós e transformar a nossa semana, a nossa existência, mas vem para este lugar tomar posse do teu reino e do teu trono neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, Deus. Uma boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Até semana que vem.